Boa noite. Que bom estarmos aqui mais uma vez para falarmos dessa doutrina que não temos quase nem palavras para dizer da gratidão, não é? De Jesus por ter enviado para o nosso planeta esse consolador que a gente chama de Espiritismo. O Espiritismo, ele precisa ser estudado, meditado, não é? Sentido e vivido, porque também nós não podemos ficar só no campo do intelecto, não é? São muitas informações, o Espiritismo está praticamente em todas as ciências humanas, mas só o intelecto não é suficiente. A doutrina espírita, ela também exige de nós prática, vivência, experimentação. Então, ela é uma ciência, não é? Que vai nos dizer quais são as relações que existem entre os encarnados e os desencarnados, quais são as leis que se envolvem aí nessa comunicação, e a gente sabe que são muitas, não é? A gente vai aprendendo depois, mas o que é mais bonito no Espiritismo é essa condição que a gente adquire de poder falar de Jesus com propriedade, porque nós sabemos que ainda existem cristãos no mundo inteiro que não sabem nada sobre Jesus, a não ser que ele morreu numa cruz para salvar a humanidade dos pecados, dos erros, e ele não veio só para isso, ele não veio morrer numa cruz, aliás, poderia nem ter havido essa morte na cruz. Nós sabemos que as pessoas daquela época, elas se incomodaram com a presença marcante de Jesus. Viram nele uma ameaça aos seus status quo, à sua vida tranquila, à sua vida sem nenhuma preocupação se quando desencarnasse iria para o céu ou para o inferno, porque tinham certeza que iam para o céu. Os fariseus, os levitas e muitas outras pessoas acreditavam-se justificadas por Deus, porque faziam jejum, acreditavam que jejuando 2 vezes por semana garantiria para essa criatura o céu. E além de jejuar, não é? Porque para eles jejum era de comida. E a gente sabe, aprendeu com Jesus, que o jejum não é de comida. O jejum é de sentimentos maus, de manias, de maus hábitos que nós ainda temos, como, por exemplo, prepotência, orgulho, vaidade, egoísmo, arrogância. Esse jejum é que a gente tem que fazer. É não alimentar nossa alma com esse tipo de sentimento, com esse tipo de maus hábitos, não é? Só que eles entendiam o contrário, eles entendiam que passando um dia sem comer nada, já estavam justificados para irem para o céu. E também porque eles davam muito dinheiro que na época de Jesus ainda se pagava o dízimo. Então, aqueles mais ricos não davam somente o dízimo, davam muito mais, até com segundas intenções, achavam que compravam Deus. Se o Senhor, já que eu estou dando tanto dinheiro para o templo, o Senhor vai me dar o céu como recompensa. Como se Deus, se a gente pudesse negociar, Deus fosse um servidor público de todo mundo. O que a gente pedisse a Ele, Ele teria que nos dar. Então, meus irmãos, era dessa forma que nós estávamos, porque possivelmente, pela reencarnação, sabemos que podemos ter vivido naquela época também. Ainda estávamos incipientes de sabedoria, de conhecimento, mas estávamos lá, né? Tem gente que no popular, quando está passando por alguma situação difícil, até diz assim, parece que eu joguei pedra na cruz. Ou seja, estava lá, né, na hora que Jesus foi apedrejado, na hora que ele foi vilipendiado, deve ter gritado Barrabás, em vez de ter gritado Jesus, naquela hora da escolha. Então vejamos, se o povo hebreu tivesse seguido à risca as leis humanas
deixadas por Moisés, certamente estaríamos numa situação muito melhor. Estaríamos num grau de evolução muito mais evoluído. Porque Moisés, apesar de todo o rigor, de toda a austeridade, né, ele colocou muita coisa boa e justa no seu Pentateuco, não é? Porque ele escreveu vários livros, mas os estudiosos escolhem 5, que são os livros que falam muito mais da história do povo hebreu, desde a saída do Egito até a chegada na terra prometida, até Canaã, não é? Então, Moisés vai deixar nos livros sagrados, como são chamados, leis importantíssimas que, se seguidas, o ser humano seria respeitado. Por exemplo, lá em Levítico, há uma proposição mosaica que diz: ame o seu próximo como a si mesmo. Quando Jesus lembrou o grande mandamento, o maior mandamento ao doutor da lei, Jesus resgatou Moisés. Foi lá no livro de Levítico de Moisés e diz, não é? Ame ao seu próximo, porque aquele moço, aquele doutor da lei, ao ouvir a parábola do bom samaritano, e quando Jesus perguntou para ele qual dos 3, aquelas 3 pessoas que passaram pelo samaritano que estava todo machucado, tinha apanhado dos salteadores, tinham roubado todos os seus pertences, então 3 pessoas passaram por essa criatura. Passou um sacerdote que olhou, viu o rapaz lá todo machucado, mas foi embora. Depois um levita, que era aquela pessoa que era responsável por toda a ornamentação do templo, acender as velas, cuidar de tudo, passou, viu o rapaz ali no chão e foi embora. Porém, um samaritano que estava vindo de Jerusalém para Jericó, ao passar naquela estrada, que por sinal, os historiadores dizem que aquele local onde Jesus descreve na parábola, porque estamos falando de uma parábola, não é? Uma história que Jesus criou naquele momento para trazer conhecimento e reflexão para as pessoas que estavam ali naquele momento junto com ele. E aí, esse rapaz era samaritano. Quem estuda o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no começo, Kardec fez questão de colocar nomenclaturas que eram desconhecidas para nós, para que a gente pudesse, ao ler a obra como um todo, sabermos quem é publicano, quem é levita, quem é fariseu, quem é isso, quem é aquilo. Kardec, como bom professor, assim facilitou a vida da gente. Então, para a gente ficar, em vez de a gente ficar pesquisando, ele já trouxe a informação. Então, quando Jesus relata que somente o samaritano se aproximou, porque os outros se aproximaram e foram embora, né? O samaritano se aproximou e ficou, porque teve muita piedade daquele cidadão que estava ali jogado, todo machucado. Cuidou de algumas feridas, mas se preocupou com a segurança daquela pessoa. Levou ela dali, tirou ela daquele lugar esquisito, porque os historiadores contam que aquele lugar era muito perigoso mesmo. Era um lugar cheio de curvas e, portanto, bons esconderijos que iam ali para os ladrões assaltarem as pessoas que passavam. Então, tirou ele dali, levou ele para uma hospedaria, ou seja, cuidou do futuro daquela pessoa, deu a ela a esperança de ela continuar vivendo. E, ainda mais, custeou, com do próprio bolso, tirou dinheiro, pagou para o estalajadeiro e pediu a ele que cuidasse daquele moço, que quando ele voltasse da viagem, ele faria questão de ir lá, visitaria o doente e também ressarciria algum dinheiro a mais que aquele moço tivesse gastado, porque ele já deixou uma certa quantia com o dono da estalagem para comprar remédios, para a alimentação daquele moço. Aí Jesus perguntou para ele: quem você acha que é o próximo daquele homem? O doutor da lei respondeu: aquele que teve benevolência para com ele. Jesus disse: dissestes bem. Então, ame o seu próximo como a você mesmo. Por que Jesus não botou o judeu nessa história? Porque ele não disse que a parábola era do bom judeu.
Por que ele disse que era do bom samaritano? Porque os samaritanos eram detestados pelos judeus. Eram pessoas consideradas de má fé, de má vida, de má fama. Então, Jesus coloca, nesse sentido aí da parábola, que qualquer pessoa, indistintamente, ela pode fazer o bem a alguém. E tem mais, sem querer saber quem é a pessoa, porque às vezes a gente quer saber para quem eu vou dar o meu donativo. É para fulano, é para cicrano, é para uma pessoa que está gestante, é uma pessoa que está sem trabalho. Para quem eu vou direcionar? Não. Quando a gente quer fazer o bem, não importa a quem. Nós fazemos o bem por fazer e sem esperar recompensa. O desinteresse pessoal é a maior das caridades que nós podemos ter uns com os outros. Fazer as coisas para os outros sem pensar no retorno. O que aquela pessoa, quando eu precisar, ela vai ter que me atender, porque eu fiz um favor para ela lá atrás. Não desse jeito, né? Então vejam, se nós seguíssemos todas essas leis, porque lá no Deuteronômio também, Moisés colocou que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Aí Jesus juntou Deuteronômio, Levítico e criou um mandamento único, que ele chama de o maior. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o maior e melhor mandamento. Agora, qual é a regra, qual é a ética mais favorável para que nós possamos seguir do ponto de vista não somente jurídico, mas também espiritual e moral? É não fazer a ninguém o que nós não queremos que nos façam. Então, quando a humanidade da Terra estiver imbuída no coração de Jesus, de entender o maior mandamento e a regra áurea para a sua conduta, para o seu comportamento cotidiano, estaremos muito bem, obrigados. Respeitaremos mais as pessoas, teremos mais cuidado com as pessoas, porque o samaritano era desrespeitado, ele sofria assédio moral o tempo inteiro. Então, Jesus quis dizer o seguinte, que mesmo dentre as pessoas que nós não simpatizamos, as pessoas que sequer gostamos, elas também são capazes de fazer o bem. Não é somente eu que sou, qualquer pessoa é capaz, não é? Então, meus irmãos, as leis, elas existem para regular, no caso das leis de Deus, não é? Porque aqui na lição a gente vai fazer um pouco de comparação com as leis divinas, com as leis humanas. Quem é que chegou primeiro? A lei divina ou a lei humana? Não é? A lei divina, é claro, porque Deus existe desde sempre. Então, a lei divina é aquela que não muda, ela é inexorável, ou seja, ela vai acontecer que a gente queira ou não. Então, a lei divina é a lei que rege o universo. Então, a Terra nesse momento está girando em torno dela mesma e em torno do Sol. Está fazendo uma viagem, não é? Com a velocidade da luz, de não sei quantos quilômetros. E ninguém está tonto, nenhum de nós está passando mal, porque a Terra está girando em torno dela mesma para definir um dia de 24 horas e girando em torno do Sol para definir um ano de 365 dias, que é o caso do nosso planeta, porque outros planetas podem ser outro número, outra forma. Mas o que nós podemos observar é que existem leis que são invisíveis aos nossos olhos e aos nossos sentidos, de uma maneira geral, que estão acontecendo nesse momento e que nós não estamos percebendo. De vez em quando alguém descobre uma dessas leis. Por exemplo, Isaac Newton estava, pelo que dizem, né, estava cochilando debaixo de uma árvore, de uma macieira, e caiu uma maçã na cabeça dele. E aí, aquela maçã acordou Newton para a seguinte ideia: a lei é de gravidade, ela puxa tudo para baixo. Então, há uma tendência nessa lei de puxar os corpos para o chão. A Terra, ela tem algum tipo de magneto que atrai para ela diversas coisas.
Mas não foi Newton que inventou a lei da gravidade, nem tampouco a terceira lei de Newton, que é de ação e reação. Outra, todo corpo em repouso tende a ficar em repouso. São leis divinas, descobertas pelo homem. Deus nos dá inteligência, livre-arbítrio, vontade, para que a gente possa descobrir as coisas. É por isso que a gente encarna. A ideia da encarnação não é digamos assim, um hobby de Deus. Não é uma brincadeira divina. É muito sério, não é? A reencarnação é uma das maiores e mais perfeitas leis de Deus. Então, tudo que rege o universo é, portanto, lei divina. Agora, as leis humanas tentam imitar as leis divinas. A partir do momento, não é, que Moisés escreve todos os 10 mandamentos, ali está a maior lei dos judeus, né? Os 10 mandamentos, primeiro, amar a Deus, depois, não levantar falso testemunho, não adulterar, não matar, que é o 5º mandamento. Esse a gente grava porque é o mais falado, né? Então, o 5º mandamento da lei de Deus, não matar. Por isso que essa lei tem feito com que muitas pessoas, lamentavelmente, percam a sua reencarnação, porque desobedecem a essa lei, tiram a vida do outro, matam uma pessoa sem dó nem piedade, né? Então, a gente tem aí a lei de Deus transcrita nos 10 mandamentos. E onde está essa lei? Aonde nós podemos ter essa lei a todo momento, ao nosso alcance, para que a gente possa fazer uso? E aí, os espíritos responderam para Kardec, porque Kardec ficou curioso nesse sentido. Aonde está escrita a lei de Deus? E eles responderam, na consciência. Então vejamos, a lei de Deus não está apenas nos 10 mandamentos, não está apenas no Antigo Testamento, não está no Novo Testamento apenas. Eu levo comigo, aonde eu for, qualquer lugar aonde eu estiver encarnada ou desencarnada, a lei de Deus está em mim, está na minha consciência, e consciência não se aposenta. A gente nunca vai conseguir aposentar a nossa consciência. Ela vai estar sempre em alerta ao nosso favor. Então, se a lei de Deus está comigo, está em mim, na minha consciência, é por isso que quando eu faço uma besteira, eu percebo. A lei me chama logo a atenção. Edna, você não devia ter dito aquilo que você disse. Ou então você não devia ter feito aquilo que você fez. Mas como a gente geralmente quer fazer algum tipo de barganha, Senhor, eu estava nervosa, eu estava estressada, a gente fica sempre querendo barganhar com Deus, e aí a gente vai empurrando com a barriga os nossos erros de todas as encarnações que nós já passamos, porque essa não é a primeira encarnação e nem será a última, porque nós ainda precisamos de muito chão para trilhar, para chegarmos num patamar melhor. Seremos um dia todos espíritos perfeitos. Olha que beleza. Vamos cuidar de pessoas carentes, vamos ter como missão cuidar de outros irmãos nossos, porque a todo instante Deus cria novos espíritos. Quem foi que disse que Deus descansou no 7º dia, não é? Nós sabemos que é uma metáfora, que ali Moisés colocava uma lenda, colocava um mito. Era o Antigo Testamento, ele tirando a parte do Êxodo, não é? Porque no Êxodo, no livro de Êxodo, ele vai falar sobre a saída do povo hebreu do Egito e a sua caminhada até a terra prometida. Porém, em Gênesis, ali sim é um livro de mitologia. A gente sabe que Adão e Eva são arquétipos representantes da criatura humana na terra, não é? Mas Caim e Abel são os protótipos ou os arquétipos da vítima e do algoz. Caim teve inveja de Abel
porque parece que Deus gostava mais de Abel do que dele. Com inveja do irmão, matou o irmão. Então, ali está, digamos assim, a iniciação da era dos homens maus, dos homens perversos. Se a pessoa mata o próprio irmão, imagine o nível de perversidade dessa pessoa. E a gente vai aprender também que a inveja é um dos mais antigos inimigos da criatura humana, porque o invejoso não se conforma com o que ele tem, ele sempre quer o que o outro tem também. Então, a inveja, ela é uma das piores, digamos assim, coisas que a gente pode alimentar na nossa alma durante as nossas encarnações. Então, meus irmãos, imaginemos que se essas leis que foram transcritas no Antigo Testamento, nós pudéssemos, de alguma maneira, repeti-las ao longo do tempo. Pelo visto, as pessoas foram esquecendo dessas leis, porque Jesus teve que lembrar. Em diversas situações, Jesus precisou lembrar aquelas pessoas que aquela lei já existia, né? Por exemplo, ele dizia que os fariseus, alguns fariseus, se aproveitavam das viúvas, aquelas mulheres que perdiam seus maridos pela morte, e que muitas delas, por não terem uma herança, um dote, viravam mendigas, ou então elas eram exploradas por pessoas inescrupulosas. Então Jesus, e havia uma lei que protegia as viúvas, uma lei que protegia essas pessoas, para que elas não ficassem na marginalidade, só que não eram cumpridas. Honre seu pai e sua mãe. Quantos pais eram desprezados pelos filhos, mesmo existindo uma lei que dizia lá nos 10 mandamentos, acho que é o 6º talvez, honre seu pai e sua mãe. Quem são essas duas pessoas? É graças a elas que nós reencarnamos. Os dois se conheceram, se amaram, se desejaram em algum momento, e aqui estou eu, resultado dessa união dessas duas pessoas. Então, eu devo a elas a minha encarnação. Mesmo que eu possa considerar que não são aqueles pais que eu desejaria que fossem, mas eu devo isso a eles. Então, eu tenho o dever de honrar o meu pai e a minha mãe, que juntos me trouxeram para uma nova encarnação. Por que eu vou odiar essas pessoas se elas me fizeram esse bem, não é? Agora, nós sabemos que é a cada um segundo suas obras. Se eles não forem bons pais, depois vão ter que prestar contas a Deus, não a mim, a Deus, porque Deus confia filhos seus a outros filhos seus. Então, meus pais, antes de serem meus pais, são meus irmãos em Deus. Então, como irmãos, como pais, eles têm deveres para comigo, de cuidar de mim, para que eu seja uma boa pessoa quando eu chegar na idade adulta. Então, onde está escrita a lei de Deus? Está lá na consciência. É por isso que quando a gente, às vezes acontece de a gente se arrepender, poxa, a vida realmente, eu não precisaria ter feito aquilo que eu fiz, ou ter dito aquilo que eu disse. Aí a gente diz a seguinte coisa: se eu tivesse escutado a minha consciência, eu teria agido de outra forma. Por quê? Porque você carrega consigo, eu carrego comigo um código de ética moral na minha consciência. Daí a necessidade que a gente tem de se policiar, de se cuidar para evitar problemas maiores. Então, as leis humanas, elas tentam de alguma forma imitar as leis divinas, Mas nós sabemos que pela nossa imperfeição não conseguimos lograr êxito quando as nossas leis são criadas para, regular o comportamento das pessoas na cidade, no bairro, no país e até dentro de casa. Porque cada família traz seu código de ética particular. Cada família tem sua cultura particular, suas crenças, seus mitos, seus ritos. Cada família tem. Então, a gente não tem como escapar dos códigos de ética, Aonde quer que nós possamos estar, estaremos sempre subordinados a alguma regra.
Chico Xavier, ele precisou visitar alguns países dos estados, alguns estados americanos. Ele foi divulgar a doutrina espírita em um congresso, não me lembro bem. E ao chegar lá, ele disse que pisava em ovos, porque Chico era uma pessoa muito obediente, muito disciplinada e muito educada. Então ele foi na casa de uma pessoa e ele precisou ir no banheiro, não é? E daí o pessoal ficou preocupado porque ele demorou a sair do banheiro. Nossa, será que Chico passou mal? Aconteceu alguma coisa? E as pessoas até um pouco intimidadas de ficar batendo na porta para não incomodá-lo. Depois de um certo tempo, o Chico sai do banheiro todo chateado, todo... Aí, Chico, por que você demorou tanto? Você está passando mal, alguma coisa? Não, está tudo bem. Aí foi que foram perceber depois que ele tomou um banho na banheira, porque a gente sabe que na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas valorizam muito banheiro. Então, qualquer banheiro tem banheira, né? E daí, essa casa tinha banheira. Só que quando o Chico entrou no banheiro, o banheiro estava impecável, o banheiro estava limpinho, todo enxutinho, a banheira bem enxutinha. Então, como ele tomou banho, molhou o chão e molhou a banheira, ele só saiu do banheiro quando ele enxugou toda essa água. Então, a demora não era porque ele estava passando mal, a demora é porque ele queria deixar o banheiro do jeito que ele encontrou. Porque é assim, são coisas tão simples. Às vezes a gente vai usar um banheiro da casa de alguém, ou um banheiro público, tem pessoas que têm esse cuidado de deixar o banheiro tranquilo, para que a próxima pessoa que for usar tenha tranquilidade de usar, mas tem aquelas que não estão nem aí para isso. Então, quando a gente entra, o banheiro está daquele jeito, né? O sanitário. Então, pessoas que dão para a gente uma ideia de que os pais não lhe orientaram bem na educação doméstica, né? Que a gente não deve, né, fazer nada que deixe alguém indignado, chateado conosco. Então, o Chico, ele viu tanta coisa diferente aqui no Brasil que ele escreveu uma obra chamada Entre Irmãos de Outras Terras. O que é que ele queria dizer com isso? Que a gente seguia aquele ditado popular que diz assim: em Roma, faça como os romanos, ou seja, haja de acordo com o que as pessoas fazem ali. Eu tinha uma colega minha do trabalho, ela foi à Terra Santa. O sonho dela era conhecer a Terra Santa e visitar todos aqueles lugares, aqueles sítios maravilhosos que tem lá e que relembram Jesus para a gente, né? Então, ela foi com uma amiga para a Terra Santa e, ao chegar lá, elas foram presas. Não presas, elas foram detidas. Por quê? Porque elas estavam de shorts muito curtos, blusas muito assim, né? Que mostravam decotadas. E onde elas estavam, as mulheres não podiam andar daquele jeito. Então, elas foram detidas pelos policiais que ficam fazendo a ronda, e elas só saíram de lá depois que alguém responsável por elas chegou lá para tirá-las daquela situação. Ou seja, é isso que a gente está dizendo. As minhas irmãs também foram, só que lá, uma delas estava com a roupa meio de alças, então o guia disse: não, você não vai desse jeito aí. E deu a ela, emprestou a ela um chale, alguma coisa. Você tem que esconder seus ombros, porque aqui as mulheres não podem andar. Quer dizer, a gente precisa ter esse cuidado de, na casa dos outros, a gente não querer usar das nossas manias, dos nossos costumes, porque nós devemos respeitar o costume e a forma de viver de todo mundo. Cada um tem o seu jeito. A gente pode até criticar, mas cada um é cada um. Eu tenho que também, né, eu devo ter sido criticada em alguma situação também. Então, o ideal é a gente não forçar barra na casa de ninguém, em outro lugar. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos. Nós temos livre arbítrio. Então, temos que responder pelas ações negativas que a gente possa fazer. Somos responsáveis pelo nosso pensamento perante Deus, Deolinda Amorim vai dizer, porque Deus nos conhece. Então, a gente pode enganar um ao outro. Eu posso fingir que sou uma pessoa assim, assada, e vocês até acreditarem. Mas para Deus eu não consigo. Deus me conhece, foi Ele que me criou. Então, Ele me conhece, que eu queira ou não queira. Então, a doutrina espírita, ela sustenta essas mesmas ideias, né? Por quê? Porque o quanto mais de justiça nós possamos colocar nas leis que a gente promulga aqui na Terra, aqui no Brasil,
os americanos, sei lá, os italianos, qualquer que seja o povo, nós precisamos ter respeito pelas leis deles, porque o Espiritismo nos pede respeito às leis e respeito às religiões. A gente observa que o maior número de guerras que já aconteceram na humanidade foram religiosas. Por quê? Pela intolerância. Há pessoas que não toleram os católicos, outras não toleram os espíritas, outras não toleram os evangélicos. Mas respeite. Você não exerce a sua religião tranquilamente? Então por que você não permite que os outros também exerçam a sua religião, não é? De alguma forma, como eles gostam, como eles querem fazer. Muitas pessoas não creem que o Espiritismo seja uma religião. Não, ela não é uma religião institucionalizada. O Espiritismo é uma religião natural, ou seja, é do espírito. Nós estamos aqui não para ser religiosos, nós estamos aqui para que a nossa religiosidade ela seja visível a olho nu por qualquer pessoa. Então, como é que eu exerço a minha religiosidade? Me aproximando de Deus, porque a palavra religião, ela tem o significado de aproximação. Religar é você se aproximar de algo maior do que você. Então, quando a gente se aproxima de Deus, estamos sendo religiosos também, mesmo que eu não siga nenhuma religião. Mesmo que eu seja uma pessoa agnóstica, não quero saber de religião. É diferente do ateu, não é? Porque o ateu não acredita na existência de Deus, ou se ele até admite que Deus existe, mas ele não acredita que Deus faça tudo aquilo que as pessoas dizem que faz, né? Deve ter sido uma pessoa que em outra encarnação foi politeísta, porque os politeístas, eles acreditam em muitos deuses. Eles acham até que um Deus só não tem capacidade para cuidar de tanta coisa. Por isso que existe Netuno no mar, que existem outros deuses, né? Por exemplo, como Júpiter no panteão romano, como Zeus no panteão grego. Eles acreditam que esse Deus, mesmo sendo o Deus maioral, ele não tem tanta capacidade para cuidar das outras coisas. Então tem o Deus disso, o Deus do mar, o Deus do ar, o Deus da terra, o Deus disso, o Deus daquilo, o Deus do fogo. Existe Deus para qualquer coisa. Então vejamos, são aquelas pessoas que não admitem que Deus é digamos assim, a perfeição absoluta. Nós somos e seremos perfeitos relativamente. Não teremos nunca o mesmo poder de Deus, senão ele não era Deus. Ele seria algo como eu. Ainda há os que acreditam em Deus como um ser humano, né? Ele tem barba, tem cabelo grande, branco, senta numa poltrona, tem um olho aqui na testa, manda em todo mundo. Há pessoas que dão a Deus atributos humanos. Por quê? Porque não tem como conhecer Deus realmente, né? Kardec faz até uma menção a Dante Alighieri numa das suas obras. Eu me esqueci agora qual é, se é Céu e Inferno ou se é na Gênese, onde ele diz que Dante, um dos maiores poetas italianos que escreveu a Divina Comédia, lá na Idade Média, né? Ele descreveu o inferno de uma forma tão fidedigna que as pessoas passaram, quem leu a obra de Dante, logicamente, passaram a acreditar que o inferno era daquele jeito. E que Judas, responsável pela traição de Jesus, não é? Estaria neste inferno junto com o demônio. Então, Dante descreveu tão bem que até hoje as pessoas vão atrás dessa obra para ler. Só que quando chegou na hora do céu, Dante ficou sem saber. Como é que eu vou descrever o céu? Como é que eu vou descrever algo que eu não conheço? O céu era, digamos, mais utopia do que realidade. Enquanto que o inferno era uma realidade para as pessoas, o céu ficou sendo algo inatingível. Daí a dificuldade de Dante descrever o céu. O que ele fez? Chamou a mulher que ele amava, esqueci o nome dela agora, chamou a sua amada e pediu para ela descrever o céu. Por quê? Porque Dante se apaixonou por ela, porque ela era um modelo de candura, de bondade. Então ele achava que pessoas como a sua noiva
eram as pessoas que morariam no céu. Daí ele ter pedido para ela descrever o céu, né? Só que ele morreu, né? Ele morreu antes, não deu para concluir a obra. Outras pessoas é que depois de muito tempo da morte dele é que resgataram todo esse material e escreveram o que hoje a gente conhece como a Divina Comédia. Então, como é que eu vou conseguir falar de uma coisa que eu não conheço ainda? É por isso que a gente morre de medo de morrer. Não é o medo da morte, propriamente dito. É como eu vou morrer, de que forma, como vai ser a minha desencarnação. Isso é o que leva preocupação e medo para as pessoas, né? Então, Kardec vai dizer para a gente, lá no livro Céu e Inferno, na segunda parte, quando ele começa a falar... começa a entrevistar os espíritos desencarnados. Antes de começar, Kardec vai falar sobre o passamento. O que é isso? É a nossa transposição do mundo físico para o mundo espiritual. Como é que ele acontece? Aí, quando a gente lê aquilo ali, a gente fica imaginando como vai ser esse momento, não é? Uma coisa é certa: Deus manda quem pode ajudar a gente nesse momento. Quantas pessoas morrem e nem percebem, não é? É a bondade de Deus em ação. Então, uma vez perguntaram a Chico: Chico, onde é que estão aqueles meninos do Mamonas Assassinas que morreram naquele acidente de avião terrível, né? Os corpos ficaram destroçados. Então, imagine o que o espírito pode sentir numa situação como essa. Você sabe dizer como é que estão? Onde é que eles estão, os Mamonas Assassinas, aqueles jovenzinhos? Aí Chico disse: eles estão dormindo, todos eles. A misericórdia de Deus é tão grande que eles nem perceberam quando aconteceu aquela pancada, aquele acidente tão grave. E outras, quem leu as cartas consoladoras de Chico Xavier, vai encontrar outros casos de pessoas que morreram nem perceberam. Tanto é que eles foram até Uberaba, não é? E muitos ditaram cartas a Chico: mãe, não se preocupe comigo, eu estou bem aqui, eu fui bem recebido, tem gente tomando conta de mim. Mãe, não chore mais. Pai, vovó, ou seja, aquelas cartas. Foi um momento lindo da psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando ele consolou tantas pessoas que não sabiam como se consolarem diante da morte, da separação abrupta dos seus entes queridos. Porque para muitos é como se, quando uma pessoa morre, nunca mais a gente vai poder ver aquela pessoa de novo. Vamos sim. Deus não seria bom, não seria justo, se Ele permitisse que jamais eu pudesse ver aquela pessoa. Imagine meus pais fossem pessoas que são pessoas mais evoluídas do que eu, eles morrendo iam para um lugar tão bom, e eu que ainda sou uma filhinha meio rebelde, meio diferentona, meio isso, meio aquilo. Será que quando eu morrer eu vou para junto deles? Olha que medo, nunca mais ver meu pai, nunca mais ver minha mãe. Deus não permite uma coisa dessas, né? Nós vamos ver, nós vamos encontrar, nós vamos conviver sim com as pessoas que nós amamos, porque para nós espíritas, o céu e o inferno não são locais definitivos. Eu posso sair. Deus seria injusto se o inferno existisse. Por isso que ele não existe. Porque se existisse da forma como nós imaginamos, jamais poderíamos sair de lá. Nem os que estavam no céu poderiam sair de lá para vir para ter comigo, porque eles já estavam numa posição bem mais evoluída do que a minha. Então eu estaria eternamente condenada a não ver mais essas pessoas. Deus não é desse jeito, não é assim. Então, as leis de Deus são perfeitas e nós tentamos imitá-las, mas que pela nossa imperfeição nós ainda condenamos as pessoas às prisões, quando não precisaria ser dessa forma, né? Imagine que uma pessoa ela só seria desculpada, ou seria, digamos, presa, retida, quando ela fizesse um mal que repercutisse para outras pessoas. Na lei humana não é assim. Ou seja, se a pessoa comete um erro para si própria, que somente ela é a pessoa prejudicada,
não haveria necessidade, não é, de prender essa pessoa, porque o problema é dela para com ela mesma. Agora, uma pessoa faz alguma coisa que prejudicou a ela e prejudicou um monte de outras pessoas. Aí, muitas vezes, são absolvidas. Prejudicaram um monte de gente. Mas as leis permitem a audiência de custódia, o advogado, isso ou aquilo. Então, a pessoa prejudicou bastante gente, foi até cruel com elas. Mas a lei maneira para ela. E ela fica livre, leve, solta, dizendo para ela mesma que vai fazer tudo de novo, porque não vai ter punição. Então, a lei humana, por mais esforço que ela possa fazer, ela ainda não consegue imitar as leis divinas, né? Ainda há uma separação muito grande. Claro que o planeta, ele vai ser um dia um planeta feliz, e essas injustiças, elas vão terminar. Não vai ter mais cabimento, não é? Mas até lá chegar, nós vamos sofrendo os rescaldos, não é, da imperfeição da lei. Obrigada, meu anjo. Então, a doutrina espírita, ela visa chegar à nossa consciência, a termos a consciência espírita conosco. E que, como é que é essa, digamos, consciência espírita? É a consciência da responsabilidade. Todo espírita sabe que ele é responsável pelos seus atos. Então, não posso culpar A, não posso culpar B, nem outra pessoa, por eu ter errado. E o seu livre-arbítrio, aonde estava? Viveremos tempos, meus irmãos, que não precisaremos mais da violência para desejar a paz. Não precisaremos mais de guerras para saber a paz. Porque não necessariamente eu tenho que experimentar alguma coisa para saber que a outra existe, não é? Então, ficaríamos sem, digamos, essa condição de darmos condicionais aos nossos atos falhos, né? Então, a doutrina espírita é a doutrina da consciência de responsabilidade por tudo que faz. O pensamento espírita visa exatamente isso. Então, toda a educação que eu receber dos meus pais, que eu receber da escola, que eu receber da sociedade onde eu estou incluída e da minha religião, vai me dar essa condição de responsabilidade sobre tudo o que eu faço. E que essa responsabilidade repercute na minha vida inteira, até na próxima encarnação. Porque o que é que nós estamos fazendo agora? Estamos nos preparando também para uma nova encarnação. Vamos reencarnar de novo? Certamente. Ainda não preenchemos o nosso ciclo reencarnatório, ainda vamos viver muitas experiências. Possivelmente, quando voltarmos, principalmente eu, que tenho mais passado do que futuro, estaremos, digamos, defronte coisas maravilhosas que serão feitas, realizadas pelas novas gerações que estão vindo aí. Espíritos que estão sendo enviados para colocarem tudo em ordem, porque na situação que nós estamos, não é? Como ainda somos muito apegados às coisas materiais, a nossa visão é materialista mesmo. Tudo aquilo que prejudica meu bem-estar, minha situação financeira, que perturba o meu sossego, porque ameaça a minha vida boa, a minha vida tranquila, tudo isso me dá medo, angústia, não é? Então, com a certeza de que a lei divina, ela vai, digamos assim, nos permitir realizar as nossas remissões devagar, sem pressa, porque o progresso é urgente, mas ele não é apressado. Vou aqui usar as palavras de Bezerra de Menezes, né? Então, a gente sabe que é urgente a humanidade melhorar? Porque a situação está muito difícil, mas a gente vai fazer isso de forma apressada, vai atropelar uns aos outros? Não, vamos fazendo as coisas devagar, com tranquilidade, até porque perguntou Kardec aos espíritos superiores qual é a forma de o ser humano melhorar, progredir. O ser humano, ele pode atrapalhar, impactar, impedir a marcha do progresso? Eles responderam: impedir não, mas atrapalhar sim.
Quantos de nós podemos estar atrapalhando o progresso das pessoas que convivem conosco, né? Por um gesto egoísta, queremos que a pessoa faça só o que a gente quer que ela faça. Quer que aquela pessoa seja da forma como eu quero que ela seja. Estou atrapalhando o progresso dessa pessoa. Então, o que acontece quando um povo, de uma certa maneira, ele demora para chegar no progresso? E aí os espíritos respondem: Deus, de tempos em tempos, se esse povo não consegue progredir de uma forma melhor, de tempos em tempos, Deus submete esse povo a algum abalo físico ou moral. Nós sofremos recentemente um abalo físico impressionante, né? Que foi aquele terremoto lá em Caracas, capital da Venezuela. Já estão fazendo muitas campanhas para levar comida para aquelas pessoas que ficaram sem casa, né? Porque as casas caíram, ruíram. E uma moça dando a entrevista, ela dizendo, né, que o que mais deu pavor a ela naquele momento, daquele terremoto de magnitude acima de 7, eu acho, era o barulho que as placas tectônicas faziam quando batiam uma na outra, porque é isso que provoca o terremoto, não é? Elas ficam batendo nelas mesmas e daí cria aquela opção do terremoto. Mas houve outro abalo físico que ainda também repercute, que foi a Covid-19. E há outro abalo físico, que foi a febre amarela de 1918, eu acho, que até Eurípides Barçanufo, que é uma figura, não é, muito conhecida no movimento espírita, ele desencarnou por conta da febre amarela. Então, de tempos em tempos, Deus submete esse povo que não quer crescer, que não quer evoluir, a abalos que podem ser físicos, no caso dos acidentes, dos problemas, né, do próprio planeta, mas também pode ser de ordem moral, que a gente não está sequer podendo entender isso aí. Então, poderemos estar passando exatamente por esses abalos, porque se a gente for olhar direitinho, quantas doenças foram identificadas a partir do século XIX, não é? Doenças de cunho psicológico. Nós sabemos que hoje não existe só guerra bacteriológica, guerra armada, guerra atômica, existe a guerra psicológica também. Pessoas brigando pela internet. 3 universidades italianas fizeram um levantamento das suas redes sociais e ficaram impressionadas com a quantidade de mensagens de ódio que são veiculadas nas redes sociais da faculdade. Muitas delas contra as mulheres, outras contra estrangeiros e outras contra judeus. Então a guerra psicológica também. E é a pior, é a mais corrosiva, é a mais ameaçadora. Alguém mandar vibrações, porque quando a gente fala, a gente emite vibrações, mandando vibrações negativas para outra pessoa. Imaginemos isso. Enquanto Jesus vai nos ensinar que orar pelos inimigos é a melhor saída para as nossas problemáticas. Então, é muita doença agora, meus irmãos, é muito transtorno. Sempre houve autismo, sempre houve doenças as mais diversas, mas ainda continuamos com esse, digamos assim, com esse comportamento, né, difícil, a ponto de fazer com que vivamos numa sociedade em convulsão. E como somos ainda bem materialistas, percebemos só que danos materiais essas coisas vão nos trazer. Então, o Livro dos Espíritos, né, ele trouxe na questão 685, dizendo que a educação é ela que vai resolver todas as problemáticas que nós estamos passando agora. Porque a partir da lei do trabalho, né, Kardec perguntou, se uma pessoa idosa, como é que ela vai poder subsistir diante de tanta carência, o corpo físico agora mais, digamos, sofrido? E aí os espíritos respondem que os mais fortes precisam apoiar, ajudar e amparar os mais fracos. E aí Kardec vai dissertando sobre essa questão e chega na educação.
Não é a educação dos livros somente. É bom a gente ter a educação acadêmica, né? Estudarmos tudo que a gente possa estudar, porém, não somente a educação dos livros, mas a educação intelecto-moral, porque a educação, ela vai fazer com que as pessoas realmente respeitem-se umas às outras. Então, a educação é a chave. E outra coisa, para a gente encerrar, que também é a chave do nosso progresso, para que a gente não seja tão tripudiado pelas leis humanas, que são ainda imperfeitas, é a questão do autoconhecimento. Quem se conhece não faz mais determinadas coisas. Evita. Eu não quero esse tipo de papo, porque eu me conheço, eu sei que eu tenho pavio curto, eu não levo desaforo para casa. Então, a pessoa já começa a se policiar para evitar uma confusão, um desentendimento, perder os amigos por causa de futebol, de política, disso ou daquilo, não é? Por causa de coisas pueris, muitas vezes uma amizade de longos anos acaba por conta de um mal-entendido de um momento. Então, meus irmãos, as leis divinas são aquelas leis que não sofrem alteração nunca. As leis humanas, sim, porque nós vamos aperfeiçoando, à medida que vamos melhorando, nós vamos também aperfeiçoando as nossas leis, e a partir de então, a sociedade passará a progredir tranquilamente, não é? Esse preconceito, todas essas questões já foram resolvidas pela reencarnação. É só a gente, não é, entrar mais nesse assunto, estudar muito mais, porque somente ela, a reencarnação, é que pode explicar todas essas diferenças, todas essas queixas, todas essas questões que estão colocadas na sociedade do mundo afora, não é? Muita paz, feliz aniversário para o Neil. Quantos anos? 89 anos, só falta um para fazer 90, que chique, né? Então, que o Neil continue nessa marcha muito bonita. Dona Niná, Sâmio, vocês encarnados que são os trabalhadores, nós que somos os frequentadores, que nos beneficiamos também com isso. Muita paz e feliz aniversário. Deus nos abençoe. Muito obrigada.